Olá, meu nome é Danilo, sou professor no curso de Bacharelado em Ciência da Computação na FCT Unesp em Presidente Prudente. Essa é a disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos e vamos ver agora a notação assintótica. Nas aulas anteriores fizemos análise assintótica, começamos a utilizar a notação e nos exercícios também apresentei para vocês. E agora nós vamos entender o que está por trás dessa notação, porque a gente pode fazer algumas afirmações, como a gente está fazendo lá na análise. Então vamos começar aqui com alguns exemplos. Aqui é um exemplo que tem lá nos exercícios, uma busca, né? E a busca é um procedimento que a gente faz com muita frequência e a gente também vai analisar mais para frente outros tipos de busca, tá? E aqui, por exemplo, a gente teria uma busca sequencial, né? Ela vai percorrer todo o vetor no pior caso, e no melhor caso ele vai encontrar o elemento de busca na primeira posição, né? Por isso que ele tem um melhor caso aqui constante. E tem um pior caso, N é linear, né? Que ele vai ter que percorrer todo o vetor para achar o elemento da busca lá na última posição, ou é o caso em que o elemento não está no vetor, ele também tem que percorrer todo o vetor para descobrir isso, e interrompe o método, né? Então, colocando essa análise desse algoritmo na análise assintótica, né? Que utiliza a notação assintótica, que é o que a gente vai começar a ver a partir da aula de hoje, seria isso daqui. Como eu comentei para vocês, essas notações, cada uma delas tem um sentido na análise assintótica. E, por exemplo, o ômega, ele está definindo que é um limite inferior, enquanto o O grande, né, o Ozão, ele está definindo um limite superior. Então, eu estou afirmando aqui que qualquer execução desse algoritmo está dentro desse limite, né? Por isso, com essa notação, eu consigo descrever esse comportamento, né? Então, por isso que a notação é utilizada para que a gente possa descrever um comportamento de um algoritmo, tá? E com isso, observando essas descrições de diferentes algoritmos, né, tendo a descrição de diferentes comportamentos, a gente pode decidir, por exemplo, qual é o algoritmo mais adequado para a nossa solução, para o nosso sistema, para resolver o nosso problema, tá? Ou até mesmo quando você faz uma análise do seu algoritmo, você vê que ele não está num comportamento que você deseja, você tem que refinar, melhorar, utilizar algumas estratégias para melhorar a complexidade do seu algoritmo, tá? Então a gente vai utilizar a notação para definir esse limite. Então a gente está indicando aqui que qualquer execução desse algoritmo vai ter um comportamento constante ou um comportamento linear, né? Então qualquer execução vai variar entre o constante, que é algo próximo do melhor caso, e o linear, que é algo próximo do pior caso, tá? Então é assim isso que a gente está definindo por meio dessa notação. Uma indicando um limite inferior, outro limite superior, né? Eu também mostrei para vocês aquele caso em que a gente tem um melhor caso igual ao pior caso. Então a gente tem também a outra notação que seria θ, que indicaria que sempre terá uma execução dentro daquele limite assintótico restrito indicado pela θ, que é uma notação que a gente vai ver também na próxima aula, tá? Então na aula de hoje a gente vai focar nessa notação Ozão, né? Big O, também chamada como Big O. Então, por que a gente pode fazer essas afirmações? Que afirmação que eu estou dizendo? Por exemplo, a gente falou que o n mais 1 ele é representado somente por n, né? Que seria o que? A classe de comportamento assintótico. Então, quando a gente fala isso, o comportamento assintótico é que conforme essa função, né, o n tende ao infinito, ela sempre vai ter esse comportamento, ou seja, o comportamento não vai variar independente do tamanho de n. Então, pensando em entradas muito grandes, a gente vai ter sempre esse comportamento. Então, por isso que qualquer uma dessas funções lineares, todas elas são definidas por n, porque ela define o comportamento dessa classe de ordem de complexidade, que seriam as funções lineares, tá? Aqui um outro exemplo, né, que também está lá nos exercícios, resolvi, por isso eu vou passar um pouquinho mais rápido. Então a gente tem um melhor caso, né, em que a gente define aqui, calcula primeiro o menor elemento, e dependendo do menor elemento ele vai ter diferentes complexidades, tá? Então você teria aqui um exemplo de melhor caso, seria aquele em que ele cai em um comportamento linear para encontrar o menor elemento, né? Daqui a gente já fez um cálculo em aulas anteriores. E se esse menor, né, ele for zero, ele vai somente executar mais uma operação aqui no print, né, depois de fazer essas verificações de if. Então, por isso que ele teria o melhor caso 5 mais n, é um comportamento linear. No pior caso, ele tem o linear aqui para identificar o, quem é o menor elemento, tá? Mas só que aí, o que, que a gente tem aqui? Nessas variações aqui de condicionais, né, de desvio de fluxo, ele vai executar esses dois ifs e vai cair aqui
nesse caso, ou seja, quando esse menor elemento é positivo, ele vai executar essa operação, nesse bloco de código, que tem um comportamento quadrático, tá vendo? N vezes N. Então ele vai fazer essa exibição N ao quadrado vezes. Então por isso que, no pior caso, né, quando esse menor elemento é positivo, ele vai ter essa função que descreve o pior caso. Então vai ser o quê? Um comportamento quadrático. Na notação assintótica, a gente definiria dessa maneira, né, que esse algoritmo ele tem um limite inferior, né, descrito aqui pela notação ômega, que é linear, e um limite superior, definido aqui pelo Ozão, né, o Big O, que seria um comportamento quadrático. Então, o que eu estou afirmando aqui? Que qualquer execução desse algoritmo, ele vai estar variando entre um comportamento linear, né, que seria o limite inferior, e até um comportamento quadrático, que seria o limite superior. Tá? Então, quando fizermos as análises dos nossos algoritmos, a gente vai estar buscando descrever por meio dessas notações. Aí, novamente, você vai ver aqui, ó, que 5 mais n foi apenas definido por n. E essa função quadrática aqui, ela foi definida apenas por um comportamento quadrático, né? Eu mostrei para vocês, por exemplo, esses gráficos, né, na aula anterior, em que a gente tem diferentes funções, certo? E a gente tem um n ao quadrado. Se você observar, ó, esse n ao quadrado, ele está aqui embaixo, né? Enquanto essas outras funções quadráticas estão aqui em cima, ou seja, elas estão dominando essa função n ao quadrado. Então, por que a gente pode afirmar isso daqui? Né? Que o n ao quadrado seria um limite superior. A mesma coisa acontece aqui para o linear. Né? Se for ver o n, está aqui embaixo, enquanto essas outras funções estão todas aqui superiores a ele. Então, por que esse n pode ser definido como um limite superior, né? Quando a gente coloca na notação? É justamente porque a notação tem um conceito por trás dela. É isso que a gente vai começar a ver a partir da aula de hoje, tá? Então a gente pode fazer essa afirmação, dizer que, por exemplo, 3 mais, vamos falar a partir daqui, né? O n ao quadrado mais 2n mais 3, ele tem como limite superior o n ao quadrado dentro da notação O, tá? Então é importante salientar isso. Dentro da notação O, a gente pode fazer essa afirmação. E eu vou explicar hoje por que a gente consegue fazer isso com a notação O, porque a notação O tem algumas definições para a gente poder fazer essas afirmações, tá? A gente vai ver a ômega numa próxima aula, assim como a teta e mais outras duas, tá? Então, só para deixar claro que essas afirmações desse tipo, né, a gente falar que o n ao quadrado é um limite superior para n ao quadrado mais 2, é dentro da notação O. A mesma coisa aqui, que o O n log de n, eu estou definindo um limite superior para n log de n mais 100, também dentro da notação O, que eu vou mostrar daqui a pouco, porque a gente pode afirmar isso, tá? Mas antes disso, só um exemplo aqui de comparação de algoritmos, né? Então, imagine que você esteja observando o pior caso de algoritmos de ordenação. Isso seja importante para você observar o pior caso de execução, porque ele tende sempre a acontecer. Então, você teria aqui um algoritmo 1, né, que você chegou nessa função, vamos supor, n ao quadrado mais 2, e você está definindo o limite superior dele como O de n ao quadrado, né? Dentro da notação O, tá? A mesma coisa para o algoritmo 2, teria esse custo aqui, n log de n mais 100, né? Vamos supor também que exista esse algoritmo, que tem esse comportamento. Então, você define um limite superior, que seria o n log de n, tá? Então, observando o pior caso do log 1 log 2, o que você tem? Você tem um O de n ao quadrado e o O n log de n. Então, daí é importante de você conhecer aquelas classes de comportamento para saber qual é superior nessa comparação. Então a gente sabe que o n ao quadrado ele tem um comportamento assintótico que domina o n log de n. Então, se você fosse preferir, você optaria pelo algoritmo 2. Por quê? Porque ele é mais rápido. Tá? E o n log de n é mais lento do que esse algoritmo 2. Né? Então você não preferiria, não implementaria o algoritmo 1, mas ficaria com o algoritmo 2. Então é assim que você vai fazer muitas vezes para comparar diferentes algoritmos. Né? Colocaria na notação assintótica e faria a comparação dessas classes de comportamento assintótico. Aqui só para ilustrar, né, imagine que você fosse fazer uma análise experimental. Lógico que aqui está bem simples, né, com poucos elementos. Você vê que o n log de n ele acaba superando o quadrático no começo, né, dentro daquela função ali. Agora, conforme o n tende para o infinito, ou seja, entradas muito grandes, né, que é uma coisa que pode acontecer conforme evolui aí a aplicação do seu algoritmo, então você vai perceber que realmente o n log de n ele vai tender a um crescimento muito menor do que o n ao quadrado, tá? Então por isso que você preferiria o n log de n do que o n ao quadrado, tá? Então só mais uma ilustração de comparação de algoritmos antes de a gente entrar agora
na parte da notação assintótica. Então, essas afirmações, né, como eu comentei com vocês, você pode até ter achado estranho, né, inicialmente, eu poder falar que o n ao quadrado é um limite superior para n ao quadrado mais 2, né, assim como o n log de n é um limite superior para o n log de n mais 100, né, bem como o n, né, é um limite superior para 2n mais 10, né, é realmente estranho se você plotar esses gráficos. Mas se você considerá-los como funções isoladas, né, como os gráficos que eu acabei de mostrar, realmente é estranho. Mas essa afirmação, ela está o quê? Sendo feita dentro de uma notação chamada Ozão, né? Ou Big O, né? Como é mais conhecida. Então, na notação Big O, né? Ou O grande, ou Ozão, vou usar todos esses termos, né? Durante as aulas. Geralmente eu falo O, né? A notação O. Então, o que está por trás dela? Né? Por que a gente pode fazer essa afirmação? É isso que a gente vai ver agora. Né? Então, na notação Ozão, né, ou Big O, a gente está definindo o seguinte, ó, que uma função f de n, né, ela domina assintoticamente outra função g de n, que seria aquilo que a gente acabou de colocar, né? Ou seja, que essa função f de n ela é um limite superior para uma função g de n. Né? Se a gente voltar aqui, a gente está falando que essa função aqui, ó, o f de n, que seria o n ao quadrado, é um limite superior para essa função g de n, que é o n quadrado mais 2. Por que isso pode ser afirmado? Por causa dessa definição de que quando a gente afirma que g de n ele é O de f de n, né, ou que o f de n ele domina assintoticamente g de n, é por causa dessa definição aqui, ó, do Big O. A gente está definindo que no crescimento dessas duas funções, vai ter um determinado ponto no crescimento, que está indicado por isso daqui. Ó. Então, esse determinado ponto A no crescimento dessas funções, a partir desse ponto, essa afirmação aqui, ó, tá vendo? Esse g de n menor ou igual ao cf de n vai ser verdadeiro. E não vai ser mais alterado, ou seja, a partir desse ponto, isso se torna verdade e não se altera mais. Tá? Se a gente fosse ilustrar, ó, seria isso daqui, ó, por exemplo. Aqui no início, ó, essa função n log de n, ela domina a função n ao quadrado, mas tem um determinado ponto, né, no crescimento dessas funções que o n ao quadrado ele domina sintoticamente o n log de n e nunca mais isso se inverte, né? Então, nesse exemplo, seria um caso que a gente falaria que o n ao quadrado poderia ser um limite assintótico superior do n log de n, tá? Assim como essas outras funções. E você percebe agora que isso pode ser afirmado, por quê? Porque tem uma constante envolvida, tá vendo? Isso não tinha aparecido ainda, porque a gente estava usando de uma forma bem alto nível, para introduzir aquelas notações. Mas agora a gente vai o quê? Destrinchar, né? Observar os detalhes dessas notações. E aí sim você talvez agora comece a entender melhor porque a gente pode fazer afirmações desse tipo. A gente está falando que o n ao quadrado é um limite assintótico superior do n ao quadrado mais 2 dentro da notação Big O, tá? Assim como esses dois outros exemplos. Por quê? Porque aqui a gente tem o quê? Uma constante que multiplica esse n ao quadrado. E essa constante a gente poderia identificá-la, né? Então, qual seria a constante que torna isso verdadeiro? Isso o quê? Essa definição de que o f de n, né? Ou seja, essa função f de n multiplicada por uma constante, ela é um limite superior dessa função g de n, tá? Então, quando a gente observar essa notação, g de n é O de f de n, a gente tem que entender que no crescimento dessas funções vai ter um determinado ponto, né, indicado aqui por A, no crescimento, ou seja, vai ter um valor de n, que a partir desse valor, essa inequação vai se tornar verdadeira desde esse ponto até o infinito. Tá? Então, isso nunca mais vai se tornar falso. Tá? Então, é isso que está definido na notação Big O. Graficamente, seria esse desenho aqui ilustra bem esse comportamento. Tá? Então, imagine que você tem aqui a função f de n multiplicada por uma constante e a função g de n. Né? Então, está sendo afirmado aqui que g de n é O de f de n. Né? Então, o que isso quer dizer? Que o f de n multiplicado por uma constante c, ele domina assintoticamente g de n, ou seja, vai ter um determinado ponto no crescimento dessas funções. Antes desse ponto, não importa o que está acontecendo, né? Mas a partir desse ponto, o f de n domina assintoticamente g de n quando o f de n é multiplicado por uma constante c, tá? Então é isso que está por trás da notação Big O e é por isso que a gente pode fazer aquelas afirmações que a gente estava fazendo até o momento, tá? E também utilizar esse Big O, né, esse Ozão, essa notação O,
para definir esse comportamento assintótico, esse limite superior dos nossos algoritmos. Então, aqui seria uma repetição, né, do que está descrito, o que eu acabei de falar. E aqui só uma ilustração para vocês de que o A, né, em alguns livros, né, em alguns materiais da literatura, eles vão estar expressos por N0 ou X0, tá? Esse F de N e G de N também pode ser alterado independente, né? E nesse caso aqui, a gente estaria aqui falando que o F de N, ele é O de G de N, ou seja, o G de N aqui nesse exemplo está tendo um comportamento superior a F de N quando o G de N é multiplicado por C. Isso é verdade a partir desse ponto N0, tá? Então, essas nomenclaturas, né, essas definições aqui, essas notações, né, variam de acordo com a literatura que você observar, tá bom? Mas todas elas vão ter essa mesma descrição do comportamento da notação Big O. E aqui, então, assim, se você for pensar, essa é a definição e acabou ali, né? Mas eu vou passar um pouquinho melhor aqui com vocês, para a gente fazer alguns exemplos, para a gente observar melhor como funciona essa notação O, tá? Que a partir dela, as outras são bem similares, modificaria muitas vezes o sinal, né? Ali da desigualdade que a gente tem na nossa inequação, tá? Então, na aula de hoje o foco é a notação O, e nas próximas aulas a gente vê as outras a partir da O, fica mais fácil de entender, tá? Então aqui seria uma maneira de você ler isso que está expresso aqui na notação O. Estou falando aqui, G de N é da ordem no máximo f de n, tá? Então seria uma maneira formal de você dizer, e aqui até está indicando esse limite superior, né? Está falando que o g de n é da ordem, ou seja, a ordem de complexidade de g de n está no máximo a ordem de complexidade de f de n, ou seja, o f de n é um limite superior dentro da notação O para g de n. Mesma coisa seria uma maneira informal, né? Que é muito utilizado e vocês vão ver eu falando dessa maneira, né? G de n é O de f de n. Outra maneira informal, G de n é igual a O de f de n. G de n pertence a O de f de n. Então, a forma de escrever você vai encontrar dessa maneira, né, com esse símbolo de igual, ou o símbolo do pertence, tá, de conjunto. E a forma de você ler, né, essa expressão aqui seria por meio dessas descrições que estão aqui, tá? Aqui alguns exemplos, né? Então, primeiro exemplo, né, quando você diz lá que o tempo de execução T de n de um programa é O de n ao quadrado, né? Ou se fala o tempo do meu algoritmo, né, em função de n, ele é O de n ao quadrado, significa o quê? Eu estou falando que o meu algoritmo, eu estou definindo um limite superior para ele do comportamento quadrático. Então, nessa notação O que eu estou indicando? Que qualquer execução do meu algoritmo, eu tenho como limite superior o n ao quadrado, o comportamento quadrático. Isso é verdade da notação, por quê? Por causa daquela constante que multiplica o n ao quadrado, e isso vai se tornar verdade nesse ponto de crescimento das funções, tá? Que é aquilo que a gente acabou de observar. Há algumas questões que podem surgir, muitas vezes em exames, né? Ou provas, concursos, né? Ou até mesmo quando você for comparar e você tiver em dúvida se isso é verdade ou não. Como eu estou afirmando aqui, ó, eu falo n é O de n ao quadrado, tá certo isso daqui, né? Tá certo, né? O n ele é O de n ao quadrado, por quê? Eu estou falando que o n ao quadrado, ou seja, o comportamento quadrático, ele é um limitante superior para o comportamento linear. Né? Então, observando e você conhecendo o comportamento dessas funções, né, como a gente viu aqueles gráficos na aula anterior, na aula passada, você percebe de antemão que isso é verdadeiro. Né? Então, o O, se você observar lá a notação, o que a gente tem? A gente tem que ele vai ser verdadeiro quando essa classe de comportamento aqui for superior, né, a essa outra classe, ou seja, o f de n tiver uma classe de comportamento assintótico que domina essa classe do g de n. Ou quando as luzes estiverem na mesma ordem de comportamento assintótico. Tá? Então, tanto g de n e f de n estão na mesma classe de ordem. Então, isso também vai ser verdade. Então, de antemão, você já consegue afirmar isso daqui sem pensar muito. Né? Então, por exemplo, numa prova, num concurso, você rapidamente conseguiria responder essa questão. Tá? Agora, por que isso é verdade? Né? Se você tivesse que responder, você falaria, né? Isso é verdade porque a partir de um determinado ponto no crescimento dessas funções, né, um ponto A, e dado uma constante C, isso daqui vai se tornar verdade até o infinito, né? Ou seja, o linear vai ser dominado assintoticamente por essa função quadrática multiplicado por uma constante C.
Se fosse requerido para você indicar essas constantes, você poderia tentar indicá-las, né? Muitas vezes isso vai ser um pouco complicado, às vezes até por computador você vai ter que tentar indicar, né? Principalmente se essa função aqui for uma função com muitos elementos, né? Então, identificar esses valores muitas vezes não é tão simples, né? Então, tem outras maneiras. Às vezes você vai de uma maneira algébrica aqui para tentar afirmar que isso é verdade, tá? Então, aqui seria um exemplo de que isso é verdadeiro, tá? Isso daqui, ó, eu poderia afirmar que a função linear é um limite assintótico superior para a função quadrática, né? Será que isso é verdade? A gente sabe que não, né? Por quê? Porque o n ao quadrado ele domina assintoticamente o n, né? Ou seja, o quadrático domina o linear. Então isso aqui não é verdadeiro, né? A gente poderia falar que não existe uma constante c, nem uma constante a, né? Ou seja, para qualquer n, a gente não teria isso aqui verdade, né? Então a gente não poderia afirmar que isso seria verdadeiro, né? Talvez isso fosse até verdadeiro para uma constante 1, né? E para um n igual a 1, né? Isso aqui fosse verdadeiro. Mas a partir de um n igual a 2, ou seja, não vai ter um ponto no crescimento dessas funções que vai tornar isso verdade, né? Porque a partir do n igual a 2, isso já não seria mais verdadeiro até o infinito, né? Então a gente já não conseguiria identificar essas constantes para tornar essa equação aqui verdadeira, tá? Então essa afirmação seria falsa por causa disso. Aqui alguns exemplos, né, que eu coloquei, estou colocando aqui para vocês, né? Aí uma pergunta, posso realmente afirmar isso daqui, né? Realmente, quando a gente pensa, né, no crescimento dessas funções, você plotar um gráfico, isso aqui vai ser muito estranho, né? Mas, novamente, o que está sendo afirmado aqui não é uma comparação dessa função com essa função, meramente essa comparação, né? A gente está fazendo uma comparação dentro da notação O, tá? Então, eu estou indicando que esse n ao quadrado ele é multiplicado por uma constante, mas ainda assim você pode falar, nossa, será que realmente uma constante vai ser superior a esse termo aqui sem n? Né? Será que isso vai ser verdadeiro? Mas realmente isso é verdadeiro, né? Você consegue identificar uma constante que torna isso verdade, principalmente você colocando uma constante muito alta, tá? Aqui um exemplo, né? Esse mesmo exemplo, né? Então, existe sim uma constante c e uma constante a que satisfaz essa afirmação aqui, que seria o quê? A gente colocar a notação O aqui dentro daquela descrição, né? O que eu estou afirmando? Estou falando que o n ao quadrado mais sem n, ele tem um crescimento que menor ou igual ao c, né, uma constante, vezes o n ao quadrado, essa função n ao quadrado, tá? Então a gente vai ter que identificar, né, ou mostrar, se você quiser, que no crescimento dessas funções existe sim um ponto A e essa constante C que torna isso verdadeiro. A gente poderia tentar por computador, né, fazendo vários, colocar o computador para rodar e você consegue identificar esses pontos e essas constantes, né? Seria uma maneira rápida de se fazer isso, tá? Mas para mostrar, a gente pode também utilizar isso de uma maneira algébrica, né? A gente pode utilizar esse desenvolvimento dessa descrição da notação para mostrar isso, isso é verdadeiro. Então, o que a gente faria? N ao quadrado mais 100n menor ou igual a c vezes o n ao quadrado, certo? Então, a gente começa a desenvolver, né? Então, vamos supor, vou chutar uma constante aqui 100. Né? Você pode colocar uma constante e geralmente é uma constante muito similar àquelas constantes que estão nessa outra função, né? No caso aqui, uma constante 100. Então, eu consigo mostrar que isso é verdadeiro. Ó, desenvolvendo, né? A gente teria aqui o n ao quadrado passa dividindo, eu faço esses cortes aqui, eu chegaria a 1 mais 100n, né, menor ou igual a 100, coloco 1 para esse outro lado, teria lá 100 sobre n, né, 100 dividido por n, menor ou igual a 99. Isso é verdadeiro? Sim, por quê? O que a gente está observando? O crescimento das funções. Enquanto esse lado, né, no crescimento de n, esse lado aqui, ó, vai ser sempre 99, ou seja, vai ser constante, esse outro lado, conforme o n tende para o infinito, essa divisão aqui vai o quê? Vai tender a zero, né? Então, o n vai sempre cada vez ficar maior e esse termo aqui, né, vai sempre ser menor, né? E conforme o n tende para o infinito, essa divisão aqui tende a zero, tá bom? Então, por isso a gente consegue mostrar que essa afirmação aqui é verdadeira, né? Se a gente fosse tentar colocar aqui no ponto dos crescimentos, né, dessa função, para tentar identificar aquele ponto A, a gente teria isso daqui, ó. Então, para uma constante c igual a 100, tá? Teria lá, para um n igual a 1 é falso, né? Então o ponto A ainda não é 1. Um n igual a 2, ó, já deu verdadeiro, tá vendo?
Ó, o n, ó, começou a crescer, esse ponto aqui, ó, esse lado, né, começou a diminuir, enquanto esse outro mantém-se constante. N igual a 3 ainda é verdade, N igual a 4 ainda é verdade, e a gente observa que isso cada vez vai diminuir, cada vez mais tendendo a zero, tá? Então, por isso que a gente consegue mostrar e afirmar. E se você observar, isso vai ser verdadeiro a partir de um N igual a 2, tá vendo? Então, aqui ficou bem fácil a gente mostrar como a constante C é igual a 100, tá? Então, também tudo depende dessa constante que você escolhe, vai ser mais fácil ou mais difícil identificar esse ponto no crescimento, tá? Então, por exemplo, para responder isso daqui, primeiro algebricamente eu mostrei que é verdade. Agora, se eu tiver que identificar esses pontos, daquela maneira lá com uma constante C igual a 100, seria o quê? Um ponto A igual a 2. Então, no crescimento dessas funções, a partir de um n, né, de 2 até o infinito, isso é verdadeiro, né? Essa afirmação aqui, né? N ao quadrado mais 100n é igual a O de n ao quadrado, né? Ou seja, o n ao quadrado mais 100n tem um crescimento menor ou igual ao n ao quadrado multiplicado por uma constante c, né? Quando essa constante c é igual a 100, e um a igual a 2, né? Então seria, se eu quisesse colocar esses valores dessas constantes, essa seria um exemplo de afirmação. Existe só esse exemplo? Não, existem outros exemplos. Algo que tem que se tomar cuidado é nessa constante, né? Porque, vou mostrar daqui a pouco, dependendo da constante que você escolhe, pode ser que você nunca torne isso verdadeiro, né? Então é muito importante ter constantes grandes aqui, muitas vezes muito similares aos valores, né, que você tem nos termos aqui da outra função. Outro exemplo, né? Eu coloquei uma constante bem menor, tá vendo? Coloquei uma constante 10. Se eu desenvolvo, eu vou chegar, né? Ó, faço desenvolvimento, blá blá blá. Chega aqui, ó, 100n, né? 100 sobre n, na verdade, né? 100 dividido por n menor ou igual a 9. Né? Então, mudei a constante, mudou aqui que é o 9. Mas, novamente, como o n tende ao infinito, o que vai acontecer? Esse lado vai ser sempre 9, sempre vai ser constante, enquanto esse lado tende a zero. Então, ainda assim, é verdadeiro. Né? Mesmo escolhendo uma constante menor, isso vai ser verdadeiro. Mas a diferença é que eu vou demorar um pouquinho mais aqui para encontrar aquele ponto A. Né? Então, por exemplo, um n igual a 1 é falso. O n igual a 2, ó, aqui, com essa constante c igual a 10, ó, é falso, tá vendo? Já mudou. O n igual a 3 é falso, o n igual a 4 é falso, mas você vê que esse termo está caindo, tá vendo? Eu já pulei lá para o 10, ó. O n igual a 10 é falso, o n igual a 11 é falso. O n igual a 12, ó, já diminuiu mais, então começou a ser verdadeiro, ó. N igual a 13, diminuiu mais um pouco, é verdadeiro. E assim vai até o infinito, né? Porque esse lado vai tender a zero. Então a gente encontrou que para uma constante c igual a 10, aquele ponto A vai ser o quê? Um n igual a 12. Né? Então, para uma constante c igual a 10 e um A igual a 12, essa afirmação aqui é verdadeira. Tá? Então seria um outro exemplo aí de colocar essas constantes para identificar se isso é verdadeiro ou não. Detalhe importante, nas provas, o que pode acontecer, né? Ou nos concursos, pós-comp, né? Qualquer outra prova que você vai fazer em computação, que cai essa parte de análise de algoritmo. Pode ter algo bem simples, né? Você apenas olhar isso daqui e falar se é verdadeiro ou não. Muitas vezes é múltipla escolha, né? Então, você conseguiria, nem precisaria fazer todo esse desenvolvimento, porque conhecendo as classes de comportamento assintótico, você consegue responder. Agora, se perguntar, se for uma prova em que você tem que descrever, tem que escrever, né? Aí você poderia fazer aquele desenvolvimento algébrico, por exemplo, você conseguiria mostrar. E a partir dele também você conseguiria mais facilmente identificar essas constantes para tornar isso verdade, tá? Então, são maneiras aí de você me facilitar um pouco o seu desenvolvimento para encontrar, para saber se é verdade ou não, ou essas constantes, tá? Então, aqui é um exemplo que eu estou colocando pelo seguinte, ó. Eu falei para vocês em aulas anteriores, sempre que a gente encontrar uma função que descreve o nosso algoritmo, a gente vai tentar o quê? Identificar a classe de comportamento assintótico que descreve essa função. No caso aqui é o quadrático, tá? Então, basicamente o que a gente está fazendo é eliminando constantes, né, em termos de menor ordem. E isso pode ser feito por quê? Porque a gente vê que assintoticamente, ou seja, conforme o n tende ao infinito, ele tende a ser algo que não vai ser muito significativo, né? Então a gente teria aqui uma função linear, outra função linear excluindo essa constante, e aqui um n excluindo essa constante. Né? Então a gente vê que o comportamento dele tende a ser sempre linear, conforme a gente tem esse crescimento. Tá?
Então, qualquer uma dessas funções, né, 8n menos 2 ou n, tem aquele comportamento linear. Isso é uma coisa que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores, tá? Outro exemplo seria, por exemplo, quando a gente corta o termo de menor ordem. Então, a gente tem lá o n quadrado mais 100n, ou n quadrado mais n. Você vai definir somente pelo n ao quadrado. Né? Você fala, mas posso cortar esse termo e vai ser verdadeiro? A gente acabou de mostrar ali que é verdade. Né? Porque dentro da notação, aquela constante acaba te ajudando a tornar, né, esse limite superior verdadeiro dentro da notação O. E além disso, a gente pode fazer isso observando, por exemplo, essa diferença que a gente tem nesses valores conforme o n tende para o infinito. Então imagine o seguinte aqui, ó, essas duas funções, né, que são os valores delas para diferentes tamanhos de n. Né? Então, por exemplo, n igual a 1, n igual a 10, n igual a 100, n igual a 1000. Você vê o quê? Que a porcentagem, né, da diferença entre eles é muito pequena. Imagine isso tendendo para o infinito. Vai se tornar ínfimo, né? Vai ser esse termo de maior ordem, o que, que acontece? Ele acaba puxando para ele toda a complexidade, né? Ou seja, ele vai ter valores muito maiores do que todos esses outros termos de menor ordem. Por isso que a gente acaba excluindo eles e ficando somente o quê? Com aquele termo de maior ordem, que é o termo que define a classe de comportamento assintótico, tá? Aqui um exemplo, né, que a gente vê conforme ele tende para o infinito. Daqui a gente teria que colocar uma escala muito alta aqui para a gente conseguir ver uma separação entre essas linhas. Né? Então você vê que realmente a diferença entre eles vai ser muito pequena. Então, por isso que quando você achar lá uma função de f de n, geralmente às vezes vai ser um polinômio de grau d, né? Então você vai ter o quê? Que ele vai ser O de n elevado a d. Ou seja, a gente está descartando os termos de menor ordem e as constantes. Né? Ou, como eu tenho insistido com vocês, você pega a classe de comportamento assintótico que descreve aquela função. Né? Então, você teria aqui aquela classe de comportamento assintótico que estaria aqui dentro da notação. Aqui é um exemplo. Né? Então, por exemplo, se você chegar nessa função, você não vai descrever dessa maneira, O de 3n mais 5. Mas você pega o quê? É um linear? Então é n. Então, esse O de n. Você tem lá, calculou o custo do seu algoritmo, deu n ao quadrado mais 100n. Você não vai colocar O de n ao quadrado mais 100n. Você vai colocar o quê? O n ao quadrado, que é a função que descreve a classe de comportamento assintótico. A mesma coisa aqui, n ao quadrado mais n. Né? Não vai colocar O de n ao quadrado mais n. Você exclui esse termo de menor ordem. Fica somente com a classe que descreve, né? Seria o quadrático. Tá? Então seria o O de n ao quadrado. Algumas operações podem aparecer quando você está analisando o seu algoritmo. Né? Aqui tem um exemplo e depois eu volto ali. Imagina o seguinte, ó, você tem uma operação aqui que tem um comportamento linear e uma operação que tem um comportamento quadrático. Né? Então você teria aqui uma soma do comportamento linear com uma soma do comportamento quadrático. Né? Aí teria aquilo que eu acabei de falar para vocês. Né? Você prefere, né? Você fica somente o quê? Com o de maior ordem. Né? Então, muitas vezes você vai ter essas operações ocorrendo aí dentro da sua análise. Né? Então, se tem f de n, vai ser O de f de n, né? Ok? Se tem uma constante multiplicando, a constante some, vai ficar apenas O de f de n. Se você tem soma, né? O de f de n mais O de f de n, seria duas vezes O de f de n. Vai ficar só O de f de n, novamente, a constante some. O de f de n, né? Muitas vezes você tem a complexidade de uma função, né? Então, você O da complexidade daquela função. Né? Você descreve somente por O de f de n, não precisa colocar O de f de n. Quando você tem O de f de n mais O de f de n, você pega o quê? Aquela de maior complexidade, né? Que é o que a gente acabou de discutir. Então, seria o máximo dessas funções. Né? Então, se o f de n tem uma complexidade maior, seria o O de f de n. Ou, se o g de n tem uma complexidade maior, seria o O de g de n. Tá? Isso no caso da soma. Agora, quando você tem multiplicação de duas funções diferentes, por exemplo, um n vezes o log de n. Então, você mantém as duas, né? Seria o quê? O n log de n. Tá? Então, você mantém as duas funções. E tanto faz se está dentro aqui multiplicado dessa maneira, ou ela multiplica, né, uma complexidade que você acabou de calcular, às vezes por uma função implícita, né, uma chamada implícita, tá bom? Tá, aqui eu acabei de mostrar, então vamos seguir. Aqui algumas afirmações para mostrar alguns gráficos nesse crescimento para você, né? Então você tem aqui uma função linear. O n ao quadrado é um limitante superior? Sim, né? A gente sabe que isso é verdadeiro. Então aqui são exemplos de ilustrações para essa função, né, linear. E aqui a função quadrática com diferentes constantes. Então, novamente aquilo, se você definir uma constante muito baixa, demora um pouquinho mais para isso se tornar verdadeiro, mas vai se tornar verdadeiro, tá? Ou seja, a função quadrática vai ser um limitante superior dentro da notação O.
Então, aqui com uma constante maior, ó, você vê que isso tende a ser mais rápido, né? Se você colocasse uma constante muito grande, por exemplo, 1500, mais rápido ainda, você teria essa afirmação como verdadeira, tá? Aqui um outro exemplo, né? Tem uma função quadrática, tem o n ao quadrado como limitante superior, ou seja, dentro da notação Big O, isso é verdadeiro, né? Por quê? Porque tem uma constante que multiplica esse n ao quadrado. Então aqui, por exemplo, eu até coloquei uma ilustração daquilo que eu acabei de falar para vocês alguns slides anteriores, em que a gente tem aqui uma função, né, que tem uma constante muito grande aqui nesse termo de maior ordem. O que que você percebe? Se você escolher uma constante muito baixa, né, para multiplicar essa função aqui n ao quadrado, o que que pode acontecer? Ó? Pode ser que você nunca tenha isso como verdadeiro, tá? Então você vai ter lá que o seu f de n, ou seja, ele vai dominar assintoticamente o n ao quadrado ali multiplicado por uma constante, né? Então por isso que você tem que saber escolher essas funções, né? Caso você queira definir essas funções, quer dizer, essas constantes, né? Identificar essas constantes no crescimento dessas funções, tá? Se for necessário. Lógico que você conhecendo o comportamento sintótico não precisa, né? Como eu comentei. Você sabe que as duas são quadráticas, então é verdadeiro. Agora, se for necessário definir essas constantes, então tem que se observar muito bem as constantes que você tem nessa função, para tentar escolher uma constante aqui alta, né, para que você torne isso verdade. Então, observa aqui, ó, uma constante igual a 20, ó, você vai ver que isso nunca vai ser verdade, né? Então, você não conseguiria mostrar. Agora, com uma constante igual a 200, ó, você vê que rapidamente ele já domina sintoticamente o f de n. Isso vai ser verdade até o infinito, tá? Então, tomar cuidado caso seja necessário identificar essas constantes, né? Muitas vezes é bom desenvolver algebricamente, às vezes até mantendo C, né, ao invés de indicar um valor para ela, porque você conseguiria ali saber se é verdade ou não, né? Ou até facilitaria para você identificar qual constante você colocaria para tornar isso verdadeiro. Aqui mais um exemplo, mas no caso aqui, ó, a gente teria o quê? N é uma função cúbica, né? A gente está tentando definir se a função quadrática é um limitante superior. A gente sabe que não. A função cúbica, ela não pode ter como limitante superior uma função quadrática. Por quê? Porque ela domina assintoticamente a função quadrática. Então isso aqui é falso, a gente sabe de antemão que é falso. E que a gente está ilustrando com os gráficos, né? Ó. Novamente, tomar cuidado quando a gente faz uma análise experimental, né? Muitas vezes no computador. Então, por isso que convém muitas vezes você desenvolver isso daqui para perceber se isso vai ser verdadeiro ou não, né? Fazer aquele desenvolvimento algébrico como eu mostrei para vocês, tá? Porque a gente coloca algumas constantes, ó, imagina isso daqui, ó, o 4, né? Uma constante igual a 4. Você vai perceber, ó, que ele vai dominar assintoticamente, ó, o f de n. Mas vai ter um outro ponto, né, no crescimento, ó, que isso vai se inverter, tá vendo? Então, para valores pequenos vai ser verdade, mas vai ter um ponto aqui no crescimento que isso vai se tornar falso até o infinito, né? Tem que tomar cuidado. Já teve um outro exemplo aqui, né, com uma constante baixa, que isso também vai ser falso, né? Você não vai conseguir mostrar que isso daqui é verdadeiro. Então, se eu colocasse uma constante muito alta aqui, sei lá, 1 milhão, né, você vai ver que isso vai dominar por um bom tempo aí essa função cúbica, mas vai ter um outro ponto lá na frente, no crescimento dessas funções, que isso vai se inverter e vai mostrar que isso é falso até o infinito. Então, o que, que a gente tem com isso? Que a gente não vai conseguir identificar uma constante C e um ponto no crescimento dessas funções, né, quando o n tende para o infinito, que uma função quadrática, né, dentro da notação Big O, vai ser um limite superior para uma função cúbica, tá? A gente não vai conseguir identificar isso. São alguns exemplos simples para mostrar como você tem que tomar cuidado caso você vá desenvolver numericamente essas afirmações, né? Toma cuidado mesmo. Então, convém você fazer aquele desenvolvimento que eu já mostrei, né, para saber se é verdadeiro ou não. Ou, como você já conhece a classe de comportamento assintótico, você consegue afirmar. Agora, se você tem que fazer numa prova, um concurso, né, o Enem não, é o ENAD, né, no caso de vocês, o ENAD, vocês poderiam ter uma discursiva lá em que você tem que mostrar que é verdadeiro. Você poderia desenvolver e mostrar que isso é falso, né? Aqui alguns exemplos para a gente verificar, né? Então, o que, que eu estou fazendo de verificação aqui? Você tem que ver se essa função, se ela é O de n ao quadrado, se ela também é O de n à quinta, ou de O de n à sexta. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, que ela vai ser verdade em todos esses casos, né? Por quê? Porque a gente está afirmando que o n à quarta é um limitante superior que essa função à quarta, né? Então, a gente tem o quê? Que isso é verdade, né?
Assim como essa função também pode ter como limite superior esse n à quinta, né? Assim como essa função n à sexta, né? Então, tudo isso aqui é verdade. Então, o que você começa a perceber? Que essa função O grande, O big O, ela não é tão restrita assim, né? A gente pode ter uma afirmação qualquer, né, com qualquer função superior a essa, né? Então, novamente, se você conhece a classe de comportamento sintótico, você consegue afirmar rapidamente se é verdade ou não. Como? Se essas duas estão na mesma classe de ordem, é verdadeiro. Se essa classe de ordem é superior a essa classe de ordem, também é verdadeiro, tá? Aqui um outro exemplo, né? Aqui é uma função quadrática, o n ao quadrado é um limitante superior? Sim. Mas você vê aqui que tem um n log de n, né? Então, mas o que você já sabe? Que esse termo aqui é o termo de maior ordem. Então, ele domina sintoticamente o n log de n. Então, aqui seria um termo que seria excluído, né? Por isso que o n ao quadrado é o que define essa função, tá? O n à quinta é um limite superior? Também. Por quê? Porque ele é superior à função quadrática. A função linear seria um limitante superior? Não, já não é verdadeiro, tá? E aqui tem outros exemplos que eu vou deixar para vocês olharem depois, né? Aqui tem as respostas de cada um deles, tá bom? Falando o qual que é verdadeiro e qual que é falso. Então, basicamente, se você fosse observar, a gente teria uma tabelinha assim que te ajudaria a descrever. Né? Imagina se você dê lá uma função f de n e uma função g de n. Imagina aqui uma linear e uma quadrática, né? Para esses dois primeiros casos, né? Mas vamos considerar aqui de uma forma genérica, f de n e O de g de n. Então, o que você teria? Ó? Se o g de n cresce mais do que O de f de n, isso aqui é verdadeiro. Agora, se o g de n, né, ele cresce mais do que o f de n, isso daqui é falso. Aqui do outro lado, ó, se o f de n cresce mais do que g de n, é falso. Se o f de n, né, invertendo aqui a ordem, né, ele cresce mais do que o g de n, isso aqui seria verdadeiro. Agora, se o f de n e o g de n eles têm a mesma taxa de crescimento, né, então seria verdadeiro nesses dois casos. Né, você poderia inverter, né, f de n é O de g de n, ou g de n é O de f de n, né, isso aqui seria verdadeiro. Algo para se tomar cuidado, né? A gente afirma isso daqui, ó, que essa função é O de n ao quadrado. E a gente também afirma que essa função é O de n ao quadrado. Aí você fala o seguinte, então eu posso afirmar que essa função é igual a essa função. Não, não pode. Por quê? Por aquilo que eu já mostrei para vocês. Porque quando a gente faz essa afirmação, a gente está fazendo uma afirmação dentro de uma notação, que é a notação assintótica Big O. Tá? Então, a notação O grande, né, o Ozão, ela tem uma definição por trás, né, que seria uma constante vezes n ao quadrado, e no crescimento dessas funções, isso se torna verdadeiro. Tá? Então, por isso que a gente não pode fazer essa afirmação, essa igualdade, com base nessas duas afirmações verdadeiras. Né? Daqui seria algo falso, tá bom? Então, basicamente, essa é o detalhamento que eu queria dar para vocês sobre a notação O, né? Vou passar alguns exercícios para vocês praticarem e a gente discute os exercícios numa aula futura, tá? Vocês podem pegar materiais na internet, eu adaptei alguns desses materiais, eu estou listando eles aqui para dar o crédito a esses professores. E a gente tem também os livros, né, que você vai encontrar essas definições e exemplos dessa notação, tá?